Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Sessão 1212, seu programa de toda terça e quinta, e nessas 2 semanas, todos os dias, porque nós estamos trabalhando num um esquenta maravilhoso para 3 aulas online gratuitas que acontecerão daqui a pouco. Já vou avisar, em breve vou avisar vocês dessas aulas maravilhosas. Comigo, a Cris de Medeiros. Eu sou especialista em eliminar medos e inseguranças, sou terapeuta apaixonado por autoconhecimento. Nesse episódio dessas 2 semanas, nós vamos falar sobre o medo que trava a vida. Né? O tema de hoje, pessoal, o tema de hoje são 3 sinais de comportamentos limitantes. Como assim, comportamentos limitantes? A Cris, você não errou, não? Não são crenças limitantes? Não, são comportamentos limitantes. Ontem eu falei sobre comportamentos indesejáveis, né? E não tem nada a ver com comportamentos indesejáveis, tá? Nós vamos falar de comportamentos limitantes. O que é isso, né? Bom, na psicologia, comportamento significa um conjunto de atividades ou em reação ao ambiente, né? Então, nós temos atividades, ações que a gente executa em reação a um ambiente onde nós estamos. Se o ambiente é favorável, a gente, praia, roupa de banho, né? Onde, que mais? No trabalho, roupinha legal. No quarto, pijama. Então, o ambiente me leva a um comportamento, né? E eu me comporto dentro de um ambiente, né? Se eu estou sentindo frio, uso casaco, né? Se eu queimo o dedo, dói, arde e eu grito, né? Se eu vi você é mal, eu posso ficar triste, chorar, me afastar e mais tarde agir de uma forma diferente, né? Isso são comportamentos, né? Mas também o comportamento pode ser eu me manifestar ou eu manifestar a minha personalidade no meu comportamento. Então, pelo comportamento, nós podemos identificar a personalidade de alguém. Mas também não é disso que eu estou falando, mas é bom contextualizar. Por exemplo, uma pessoa dominadora, como é que você caracteriza uma pessoa dominadora pelo comportamento? Ela é objetiva, não é dominadora no sentido negativo, é aquela que domina os assuntos, aquela que exerce uma força muito grande, né? Dominância. Então, a pessoa dominadora, ela é objetiva, ela encara, olhos nos olhos, ela é direta, ela tem um tom de voz firme, alto, né? Ela tem a postura dela, ela se impõe. Não é? Já uma pessoa que tem uma personalidade passiva, ela tem uma voz branda, a postura dela é recatada, né? Ela não é objetiva. Ela contextualiza, ela explica, né? A pessoa indecisa, ela pensa muito, ela decide pouco. Claro, é indecisa, né? Está cortando para alguém? Está cortando muito? Aí, pessoal, se está cortando, me avisa. Fala, vamos lá, Rafael. Está cortando aí? O pessoal está dizendo que está cortando. Oi, Dani, tá? Como é que está o áudio aí? Alguém disse que está cortando. Está bem o áudio? Digam lá para a gente prosseguir. Rita, seja bem-vinda. Ah, ok. Kênia, obrigado. Tudo em paz, né, Rafael? Saudade de você. Então, vamos lá, continuando. Estava falando das personalidades que são expressas no comportamento da gente. Então, o comportamento dá para a gente identificar personalidades. E eu estava falando sobre, eu estava falando sobre a personalidade, um comportamento de alguém indeciso. Ela não decide, né? Se ela é indecisa, ela pensa muito, por isso ela não decide. Ela pede muitas opiniões, né? E a postura dela não é muito definida, porque ela não se posiciona, ela é indecisa. Isso é uma forma de comportamentos. Bom, tem muitos estudos sobre personalidade e comportamento, sabe? Tem MBTI, Enneagrama, DISC, tem, nossa, dezenas de estudos, né? Que mostram os perfis de comportamentos. E nós vamos falar sobre comportamentos que me limitam, né? Comportamentos limitantes. Não tem a ver com crenças. Então, não é sobre crença limitante que nós vamos falar. Não é sobre perfis, que eu acabei de explicar, mas sobre um comportamento que existe em todos os perfis. Comportamento limitante. Ele pode ser considerado útil. Eu posso ver esse comportamento como útil, mas nem percebo que ele me limita.
A crise, para. O que é um comportamento limitante, se ele não é um comportamento indesejável? Bom, um comportamento indesejável ele é gritante. Ele é gritante, né? Alguém que bate, quebra tudo, ou a covardia que vive se escondendo o tempo todo, né? É um comportamento indesejável. Eu não quero esse comportamento. Ele é muito claro para mim. E ontem eu falei sobre que as pessoas veem muito em nós o comportamento indesejável. Muitas vezes a gente não vê, né? O comportamento limitante é aquele que eu não considero indesejável, mas que, no entanto, ele limita ganhos em mim. Ele limita que eu possa ir mais adiante. Ele me limita pensamentos, limita um monte de coisa. Por exemplo, a pessoa é muito inteligente. Rafael é muito inteligente. Muito inteligente. Pensa, argumenta logicamente, são pessoas racionais. Tem uma bagagem racional incrível e tem a metodologia lógica do pensar. Mas a lógica que ela usa está travando ela nos relacionamentos. Sabe por quê? O Rafael, né? Porque ele pensa, poxa, saí ontem, anteontem e há 3 dias atrás com essa mesma pessoa. E ela não me liga. Ela passa um dia sem me ligar. A pessoa que não liga, não se importa, não me ama. Então ela não me ama. É um comportamento, uma pessoa muito inteligente, é um comportamento lógico, mas que limita ele está perdendo pessoas. Pensa que não? Eu atendo pessoas assim. Atendo pessoas com esse trabalho mental. É incrível. Nossa, chega a ser dolorido, porque ela assim, não. Sabe que a lógica não se aplica aos seres humanos? A lógica causa e efeito. Causa e efeito é para o mundo concreto, é para as coisas, é para o lápis, é para o objeto que se eu soltar ele cai, é para o mundo concreto, não para as pessoas. Então, pode ter acontecido 1 milhão de vezes, mas não significa que vai acontecer. Mas o maior impedimento que eu vejo é para a pessoa mesmo, não é para o mundo com o qual ela se relaciona. Ela não acredita mais nela, que ela pode se soltar, que ela pode largar aquele lugar em que ela está presa, lógica, mental, e seguir a vida suavemente. Né? Outro comportamento limitante. Eu sou sincera, Cris. Eu sou sincero. Eu não minto. Eu aprendi a não mentir. Eu sou sincero. Eu não levo desaforo para casa. Eu falo a verdade. Mas a minha sinceridade está me deixando só. Não é? Você deve conhecer alguém que é muito sincero, que comete sincericídio. Não é? É um comportamento que para ele não é inútil, não é algo mal. É um comportamento que ele usa e é bom, né? A gente poder falar verdades, mas a forma, o jeito, esse comportamento está sendo limitante. Ele precisa melhorar esse comportamento. Você vê algum comportamento assim em você? Não é só comportamentos, né? A gente não está falando só de comportamentos, a gente está falando também do que tem lá dentro, do que limita na minha vida. O que tem de limitante em minha vida que eu externalizo no meu comportamento? O que eu ando fazendo? Né? Então, o que não é esse tema? 3 sinais de comportamento limitante. Não é só trocar comportamentos limitantes por comportamentos melhores. Eu vou analisar seu comportamento. Não, não faça isso. Não é isso. É trocar a mentalidade, é trocar esse meu hábito de ver o mundo, de me comportar assim, né? Esse meu hábito de me relacionar com as pessoas, comigo mesmo. Né? Qual é a diferença entre um comportamento indesejável, que eu falei ontem, e um comportamento limitante, que estamos falando agora? O comportamento indesejável está na cara. Está na cara. É gritante. Nossa, não tem quem não veja um comportamento indesejável. Né? Ele surge em vários momentos, em momentos
de estresse enorme. Eu estou muito estressado, estou muito cansado e eu, bum! Sabe quando é que um momento do dia que você deve tomar cuidado com comportamentos indesejáveis? Adivinha? À noite. Nós, nós conseguimos segurar os comportamentos indesejáveis com a nossa mente, com o nosso trabalho mental. E durante o dia, a gente tem a mente à nossa disposição. Durante o dia, a mente está ok, está aberta para pensar, para elaborar, para dizer, não, não faça isso, não, não faça aquilo. Né? Mas chega à noite, nós já tomamos muitas decisões, já usamos muito o nosso pensamento e ele gasta, sabia? Neurocientistas dizem que a gente tem 50 mil pensamentos por dia e usá-los gasta, cansa a gente, cansa. Chega à noite, a gente já está estressado de tantas decisões, tantas escolhas, tantos pensamentos, e aí você chega em casa, a esposa quer falar, o marido quer conversar, os filhos querem perguntar, pai, o que eu faço? Mãe, o que eu faço? Pedindo decisões. E é quando a mente já não aguenta mais pensar. E aí entra o quê em ação? O instinto, né? Os comportamentos. E aí é quando eu tomo decisões péssimas. Por isso, leilões à noite são fantásticos, né? Leilões à noite são maravilhosos, porque as pessoas reduzem a capacidade de pensar. Elas agem por emoção e por instinto, né? Então, outra coisa, o que se faz para reduzir a capacidade de pensar e controlar comportamentos? Bebida ou elementos externos a nós, né? Reduz a minha capacidade de controle. E é quando eu faço besteira. Então, não discuta com bêbado. Se você bebeu, não dirija. Não entre em discussões. À noite, não decida coisas sérias. Geralmente, à noite, quando a gente briga mais, né? Então, o medo, esse medo não é fácil, não, Rafael. O medo, ele toma conta da gente. Se a gente não colocar ele no lugar, a gente perde para ele, né? Então, comportamentos indesejáveis estão na cara. Comportamentos limitantes, eles vêm disfarçados de úteis. Comportamentos limitantes vêm disfarçados de úteis. Não, eu tenho que tomar cuidado. Só que a pessoa toma tanto cuidado, que ela se limita. Né? Sabe qual é a diferença entre segurança e liberdade? Para eu ter segurança, eu tenho que matar a liberdade. Para eu ter liberdade, eu tenho que matar a segurança. E a gente fica nesse. Então, qual é o equilíbrio dessas duas? Né? Então, o comportamento limitante, ele vem disfarçado de útil. Né? Quando eu poderia ir muito mais longe, eu me satisfaço com a utilidade dele. Vou contar uma história. Diz que é péssimo falar isso, eu vou contar uma história, né? Então, não vou contar uma história. Num treinamento em que as pessoas chegavam à noite, uma participante foi com tênis branco. Imagina um treinamento no campo em que chegaria à noite, no campo. Essa pessoa foi com tênis branco. E aí, para chegar lá, atravessaram um lago. E para descer do barco, ela pisou na lama. O treinamento começou e foi até um pedacinho da madrugada, né? E aí ela, vamos para o quarto, todo mundo dormir. Aí foi para o quarto. No outro dia cedo, ela estava com muito sono. O que foi que você está com esse sono todo? É que eu fiquei até às 3 horas da manhã lavando o meu tênis branco. Caramba, você ficou lavando tênis branco até às 3 horas da manhã, né? E você vai usá-lo ainda, vai continuar usando e vai sujar de novo. Então, um comportamento que ela tem de manter o tênis branco limpo, ali naquele lugar, é limitante. Ela perdeu sono, perdeu descanso e ia continuar sujando. Por trás disso tinha outras explicações, que não vem ao caso dizer aqui. Mas, outra pessoa, ela tem muito cuidado pelos de casa. Ela faz tudo, para demonstrar o amor dela, né? Ela faz tudo. E ela foi me procurar no consultório dizendo que
ela estava muito triste porque as pessoas em casa não demonstravam amor por ela. E eu, perguntando a ela como era, né, ela me disse isso: eu faço tudo, ninguém precisa fazer nada, eu dou tudo. Caramba, né? Como é que as pessoas vão demonstrar amor para você se você faz tudo? Se você ocupa todos os espaços? Se o outro não pode fazer nada? Como ele vai demonstrar, não é mesmo? Então é um comportamento limitante, um comportamento que é positivo, ajudar a fazer, mas acaba limitando a demonstração do amor dos outros por ela e ela acaba perdendo. Né? Entende? Comportamento limitante agora é assim que acontece. Então, é preciso ficar atento, porque senão a gente fica no útil, mas sendo limitado. Né? Sendo limitado. Tá? Tem um comportamento que é de receber, que também é limitante. Uma pessoa me procurou com 23 anos de casado, dizendo que queria se separar. Mas ela disse assim: meu marido é maravilhoso, é um ótimo amante, é um ótimo marido, um ótimo pai, um companheirão em casa. Me sinto muito bem com ele, viajamos sempre. E por que você quer se separar? É porque eu não amo. Tem um comportamento que é útil, que é de receber, né? De receber, mas tem algo dentro dela que não saía, que era o amor. Ela tinha tudo, menos o amor, né? Menos o amor. E em contrapartida, tinha outra que me disse, ela tinha 21 anos de casado. Eu não aguento mais, eu estou com um problema, eu quero me separar. Qual é o problema? O problema é que ele nunca me respeita, ele não me chama de nada carinhoso, eu não sou útil para ele é um péssimo amante, péssimo marido, péssimo pai. Qual é o problema? Eu quero me separar, mas eu amo essa pessoa. Então, duas coisas muito importantes na relação que não devem faltar, né? Amor e admiração, né? Mas não tem nada a ver com comportamento. Comportamento que nós estamos falando é o comportamento limitante, em que ele é útil para mim, mas me traz limitações, né? E o amor não é um comportamento limitante, ele é amor, né? Bom, qual é o jeito errado, então, de fazer trabalhar comportamentos limitantes? Qual é o jeito errado? Ir para o outro extremo. O outro extremo do comportamento limitante é danoso. Por exemplo, um filho foi muito oprimido pelos pais. Um filho foi muito oprimido pelos pais na infância. Esse garoto cresce dizendo: eu não quero me parecer com meus pais de jeito nenhum. Essa criança que cresceu, se tornou adulto, se casa e tem filhos. E aí os filhos já têm 12 anos, e ele é amigão, amigão dos filhos, dão tudo. Ele dá tudo que os filhos querem, ele permite tudo aos filhos. Uma palavra boa para isso é um pai permissivo. Permite tudo. Esse é o comportamento útil de pai, né? Amigo, que dá as coisas, mas completamente extremado. Né? Ele foi para o outro lado, o outro extremo. Sabe o que os filhos querem? Os filhos querem aprender. Aprender limites também. É importante limites, não significa surra, não, mas significa limites. Não é? Então, sentem falta. Eu já atendi adultos que nunca receberam limites dos pais. E sabe o que eles narram? Narram assim, como fez falta, porque parecia que meus pais não me amavam, parecia que eles não queriam me ensinar nada, parecia que eu não tinha importância para eles. A falta do limite, a falta da atenção, sabe? Então, por dar tudo, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Então, esse é um jeito errado de trabalhar comportamento limitante. Comportamento limitante que eu considero útil, mas que me limita. Né? Bom, tem um jeito certo de fazer isso. Tem um jeito certo. Ser assertivo.
ser assertivo no comportamento. Sem agressividade, sem passividade, mas ser assertivo, dizer, falar o que eu quero, sentir o que eu quero sentir, mas sem ir para os extremos, sem extremidades, né? Você pode me perguntar, Cris, mas como é que você me fala de três sinais de comportamentos limitantes? Quais são esses sinais? Tá. Primeiro sinal, comportamento agressivo é um sinal de comportamento limitante. Eu ser agressivo. E o agressivo é aquilo que eu citei, duro, ríspido, objetivo. Isso é um sinal muito objetivo, grosseiro, né? Que sente a raiva no corpo. Mas não posso sentir? Pode. Mas sentir pode, né? Comportar é outra coisa, né? Existem duas diferenças entre sentir e se comportar, né? Sentir não tem como impedir o sentimento. Comportar-se tem. Eu posso avaliar, segurar as coisas, né? Então, o primeiro sinal é a agressividade. Agressividade no falar, no receber, é um sinal de comportamento limitante, né? Segundo sinal de comportamento limitante é a passividade. Eu receber e absorver tudo e não falar nada. Quando um joga tudo, reativo, o outro recebe tudo e não fala nada. Esse também é um sinal de comportamento limitante. Eu não vou para frente assim. Tem um terceiro sinal de comportamento limitante, que é a procrastinação. Quando eu empurro as decisões, os comportamentos, o que eu devo fazer, né? A nossa vida gira em torno de duas coisas, escolhas e decisões. O tempo todo estamos fazendo escolhas e decisões, né? Então, se eu sou agressivo diante de uma decisão, é um sinal de um comportamento limitante. Se eu sou passivo diante de algo, de uma decisão, é um sinal de um comportamento limitante. Se eu procrastino, empurro para depois, para que o mundo resolva, para que as soluções venham das pessoas, é um sinal de um comportamento limitante, né? E qual é o caminho? O melhor caminho para resolvermos isso? Assertividade, eu falei antes. Então, como? Como é que eu faço? Eu vou dar 3 passos. 3 passos para você ser assertivo num diálogo, numa conversa, num comportamento. Num diálogo, fale do fato, nunca com julgamentos. Fale do fato. O fato, ele é, ele é desprovido, o fato é desprovido de adjetivos. Você fez um café horrível. Você falou do fato, mas você colocou uma expressão de julgamento, um adjetivo horrível. E esse horrível atinge o outro, né? Então, fale do fato. Você fez um café com muito pó e ele ficou muito forte, né? Na minha percepção. Então, você vai falar do fato, primeiro passo, se você quer ter um diálogo legal. Segundo passo, fale de como você se sentiu. Você pôs muito pó de café, né? Você fez o café muito forte. Eu senti que você queria que eu não gostasse porque você está magoada comigo, alguma coisa assim. Eu senti, é julgamento meu, não é isso, tá? É julgamento, é só que eu senti. Acho que você fez assim, colocou 3 colheres, 3 colheres de sopa para uma xicrinha de café, e eu me senti assim. Desculpa se eu não estou julgando você, mas é meu. Eu não estou dizendo que você é assim. E aí, terceiro passo, deixa a outra pessoa falar, né? Quando a gente fala do sentimento, tem um caminho errado, que é acreditarmos que o outro vai usar disso para jogar na gente um dia. Não é verdade, não é verdade. Quando você fala do sentimento, o outro respeita, porque ninguém faz propositadamente mal ao outro. Propositadamente, eu quero que você agora, você vai sentir raiva, porque você vai pagar todos os seus pecados, eu vou fazer isso, vou pegar na sua ferida. Ninguém faz propositadamente. Então, 3 passos para você ter um diálogo legal. E acima dos 3 passos é você dizer o que eu quero com esse diálogo. O que eu quero alcançar. Quero ganhar. Se eu quero ganhar, quero que o outro perca. Eu quero jogar na cara dele, então vai ter briga, né?
eu não quero falar nada, então vai ser passivo. Então, o que você quer com esse diálogo? Quero ajustar, quero ficar bem, quero que a gente possa se entender. Então, vai ser um diálogo legal. E aí você começa, fatos, sem adjetivo, fatos, sem adjetivo. Nem adjetivo no tom de voz. Esse café! Isso é um tom de voz, é um adjetivo, né? No café. Então, o café que você fez, você colocou 3 colheres para uma xícara, e eu achei que, por causa da briga, que você quis me agredir com ele. É um exemplo bem tosco, né? Mas isso não acontece nunca, né? Então é isso, pessoas. Eu quero agradecer demais vocês, paciência por terem ouvido sobre comportamentos limitantes. Eles são úteis, mas eles nos limitam, então fica de olho neles. Amanhã, às 12h12, tem mais. Aguardo vocês. Um beijo muito grande. Tchau, tchau.